Por que você tem medo de se tornar poderoso? Essa é a pergunta que Nietzsche faria se estivesse diante de você agora. Porque ele sabia que o medo da própria grandeza é o maior veneno da alma humana. Você diz que quer poder, sucesso, liberdade, mas no fundo há uma parte silenciosa dentro de você que teme o que aconteceria se realmente se tornasse tudo aquilo que é capaz de ser. Esse medo não nasce da fraqueza, nasce do peso da responsabilidade. Tornar-se poderoso significa assumir o controle da própria vida. E isso exige coragem para abandonar a culpa, as desculpas e o conforto das limitações. Nietzsche chamava isso de o fardo do potencial. O terror de olhar para o próprio abismo e perceber que não há ninguém te segurando, apenas você mesmo. O mundo te ensinou a se encolher. Desde pequeno, te disseram para não chamar atenção, para não parecer arrogante, para não incomodar. Te ensinaram a ter medo do brilho, medo de ser visto, medo de dominar o próprio destino. E assim você foi moldado para acreditar que humildade é o mesmo que submissão, quando na verdade é apenas medo disfarçado de virtude. Nietzsche via isso como a doença moderna da alma, o homem domesticado, o homem que renunciou ao seu poder criador para agradar aos outros. Ele o chamou de último homem, aquele que prefere conforto em vez de grandeza, segurança em vez de liberdade, aprovação em vez de autenticidade. Talvez você reconheça esse último homem dentro de si, aquele que sonha alto, mas vive pequeno. O medo de ser poderoso nasce da culpa. Culpa por querer mais, culpa por desejar poder, culpa por se destacar. Mas Nietzsche diria que o desejo de poder é natural, é a própria expressão da vida. Tudo que vive quer expandir, crescer, dominar o espaço ao redor. Não como tirania, mas como afirmação da própria força vital. Você foi ensinado a se encolher. Você foi ensinado a negar essa força, a reprimi-la. Mas quanto mais você a nega, mais fraco se torna, e mais fácil é ser controlado pelos outros. A sociedade prefere pessoas boas, mas dóceis, trabalhadoras incansáveis, mas sem ambição, pessoas que sonham, mas nunca se atrevem a realizar. Nietzsche acreditava que o homem deveria se tornar o Übermensch, o além do homem. Não alguém melhor que os outros, mas alguém melhor do que era ontem. Um ser que transcende a culpa e o medo e cria os seus próprios valores. Você não nasce poderoso. Você se torna ao matar dentro de si tudo o que te torna pequeno. Mas há um preço. O poder exige solidão. Porque ao subir você deixará para trás os que se alimentam da mediocridade. Eles vão te chamar de egoísta, de insensível, de arrogante. Mas Nietzsche diria: o lobo não deve pedir desculpas por não ser ovelha. A força incomoda os fracos, e isso é inevitável. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas sim em ousar ser quem você é. O poder não é um título, é um estado de consciência. Quando você para de buscar aprovação e começa a agir guiado pela sua vontade interior, algo muda. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o criador da própria realidade. Então, por que você tem medo de se tornar poderoso? Porque sabe que, no fundo, não há mais ninguém para culpar. O poder exige maturidade. Exige olhar no espelho e reconhecer que ninguém vai te salvar. Nem Deus, nem o governo, nem a sorte. Só você. Nietzsche não queria que você fosse rico, famoso ou influente. Ele queria que você fosse livre. E liberdade é o mais assustador dos poderes, porque destrói todas as muletas emocionais. Então talvez o seu medo não seja do poder em si, mas do que você teria que abandonar para conquistá-lo.